Olá, meu povo, olá, minha gente. Estamos aqui mais uma vez para começar nossa parte da tarde agora, né? Com a presença da minha coleguíssima Titi Vidal. Cadê a Titi? Titi, foi e voltou. Ah, agora você chegou por aqui. Cheguei. Titi, minha querida, adoro essa mulher. Adoro essa mulher. Ah, Tem que falar mesmo. Ó. Titi Vidal, querida. Tudo bem com você, Titi? tudo bem, tudo bem. Feliz sempre de estar aqui com você, né? O Robson chama, a gente vem, Lógico, amiga para essas coisas. A gente chama, cadê? né? Já estou indo, já. Isso é muito bom. Obrigado. Viu? Obrigado imensamente participar da cidade de verão, que eu faço todos os anos, e perguntaram quantos anos eu faço. Nunca contei, mas faz um tempo já que eu faço cidade de verão, foi um tempinho por aqui já. Mas, enfim, então, obrigado por todo mundo, e você também, Titi, pela presença e também por colaborar com a GRAAC, né? Que esse ano a instituição que vai ser beneficiada vai ser o GRAAC, né? E, por sinal, me permitam aqui, eu vou passar mais uma vez aquele vídeo institucional do GRAAC, que faz um excelente trabalho, e até aqui perto na Vila Mariana, também vou passar para vocês esse vídeo institucional deles também. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a todos vocês por estarem colaborando com o GRAAC. Certo? Enfim, Titi Vidal, minha querida, autora de livros e colunista de sites e revistas de jornais. Formação em Direito, especializada em Direito da Família e Sucessões. Pós-graduada em Jornalismo, pela Casper Libero, que é aqui perto, por sinal, e Influência Digital. Roteirista e co-apresentadora do podcast Astrológicas, que foi ao ar pelo Globo Show, Globoplay. Tá no ar ainda os vídeos, os podcasts ainda? Tá, eles vão continuar no ar. A gente não tem episódio novo, mas tem bastante coisa legal lá que vai ficar. É ótimo que acompanhei sempre, é fantástico, tem que assistir todos eles, certamente. E atualmente astróloga da Universal UOL desde janeiro, de agora, né? Parabéns você também. E autora do site www.titividal.com.br e nas redes sociais, @titividal. Muito obrigado, Titi, mais uma vez, por ter aceito o convite de participar do seminário de verão, agora no modo online. Ela foi muitas vezes ao vivo também lá, no presencial, no nosso auditório. Agora, nos online, fica até mais fácil alcançar mais as pessoas, certamente. Titi Vidal, minha querida, né? Convidei você para falar sobre Júpiter, né? Uma grande chance do ano, que esse ano atravessa para Touro, né? Já passou por Touro há 12 anos atrás, certamente, né? Mas faz tempo já, né? Então, vamos ver como é que é essa condição desse Júpiter que veio passando por Áries e Touro, fazendo novas grandes chances para o mundo à frente por aí. Titi, como é que é a situação aí? Me diga umas coisas boas. Bom, Júpiter é sempre bom, né? Sempre. Quase sempre Júpiter é bom, né, Robson? Eu acho que é sempre assim importante a gente lembrar, antes de ir para a grande chance, de como a gente pode aproveitar, que a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente corre o risco de desperdiçar Júpiter, né? Porque é aquela história de tudo que é bom passa rápido, e aí o povo fica lá uma vida, né? A gente vive o trânsito de Plutão, fica uma vida lá, de Urano, de Netuno, né? Que, nossa, é a coisa Netuno mais precisava ter. complicada, né? Enfim. E aí o Júpiter passa rapidinho, a gente fica super empolgado, e dali a pouco ele já passou.
Então, é sempre importante a gente tomar esse cuidado para não desperdiçar, para estar sempre atento, né, por onde ele está passando ali no nosso mapa, principalmente aí no contexto individual, para que a gente possa criar chances, porque a gente vê muita gente, né? Sempre dou esse exemplo que a gente fala assim: vou ter um trânsito de Júpiter passando pela minha casa 2 e vou ficar rico. E antes fosse, né? Só que o que acontece? A gente vê muita gente gastando muito dinheiro quando o Júpiter está na casa 2 por conta, ou às vezes entra um dinheiro, a gente se empolga e você vê a pessoa ali subindo padrão de vida, tal, dali a pouco o Júpiter foi embora e aquele dinheiro não está mais ali Aí para chega a fatura, sustentar. né? Pois é, então a gente tem que sempre assim, entender, por isso que eu acho muito importante mesmo falar de Júpiter, porque a gente acaba do outro lado tendo sempre essa oportunidade de expandir, de crescer, né? Os bons e os maus assuntos de determinado signo. E até maio ele ainda está em Áries, né? Então, assim, ele vai ficar bastante tempo em Touro, ele vai ficar 1 ano praticamente ali certinho. Que eu acho que é bom, eu acho que é um bom lugar ali para a gente Sim, poder aproveitar bastante o Júpiter, mas até maio ele está em Áries, né, Robson, que a gente já vem assim sentindo um pouco dessa aceleração, dessa ansiedade toda que a gente está vendo por aí, né? Eu acho que pega muito esse contexto aí que a gente está meio que nessa saída de pandemia, de todo mundo muito recluso. Então, acho que a gente está vendo muito com o Júpiter em Áries, as pessoas querendo correr meio que atrás desse tempo perdido. Muita gente se precipitando, fazendo bobagem por isso também, mas é essa sensação de liberdade aí crescendo, então a gente tem esse comecinho ainda de ano aí, né? Boa parte do primeiro semestre com essa energia, mas é bom a gente já ir se preparando, né? Porque eu acho que o Júpiter em Touro ele pode ser muito próspero para todo pode mundo, ser. então, né? Ele tem potencial para ser, pelo menos. Essa questão do Júpiter em Áries, né? É muito bom dar impulso, iniciativa, confiança. É que tem aquela coisa, né? Às vezes a expectativa não é tão grande quanto a realidade, né? As pessoas aquela euforia gigantesca, tudo vai dar certo, e a fé move montanhas e vou confiar, mas depois passa a oportunidade, né? Então é bem essa condição de Júpiter em Áries. Mas é bom, estimula É. as pessoas. Estimula a independência também, né? Eu acho que a gente também está num movimento, assim, né? De querer ser mais independente, de poder assumir coisas novas também. Acho que, de novo, muito por esse contexto. Eu vi você falar mais cedo, né? E concordo muito com você, né? A gente viveu 2, 3 anos aí muito difíceis, né? Então agora a gente está saindo desse fundo do poço que a gente foi, Exatamente. né? Então, assim, a subida ela não é fácil, mas um Júpiter em Áries nesse momento ajuda, porque dá esse gás, dá essa força. A gente tem vontade de fazer coisa nova, a gente tem vontade de reinventar, a gente tem vontade de iniciar. Então, eu acho muito legal, assim, a gente está vivendo isso agora, né? Até quando você fala, a gente viveu lá 2011, 2012, mas o mundo mudou completamente nesses 11, 12 Ux, anos, né? E aí agora a gente está num outro contexto, no qual a gente tem que iniciar mesmo coisas novas, né? Pensar num novo modelo, que não é aquele modelo de antes, não é o que a gente já viveu antes, e tentar correr de alguma maneira atrás desse tempo perdido sem precipitar demais, sem ser imprudente demais, para quando o Júpiter chegar em Touro, a gente poder estruturar ou reestruturar as coisas, que eu acho que esse é um dos contextos aí do Júpiter em Touro. tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de astrologia, né? Júpiter está passando por Áries ainda, né? Então, ele dá a possibilidade de as pessoas utilizarem essa potência e terem boas oportunidades. Tal. Agora, tem o pessoal que nasce com essa condição. Então, eu penso bem assim. Hoje, Júpiter está em Áries. Então, a gente vivencia um padrão Jueves ariano. Então, esse aquário aqui, desse modo por aqui. Tem as pessoas que nascem com essa condição e absorvem. E essa condição dessas pessoas, né, elas tenderão a ser mais vanguardistas. Elas tenderão a ter a impressão que para crescer, progredir, desenvolver, você tem que ter coragem e se lançar. Se vai se lançar outra história, mas ela tem essa condição. Agora, no caso, quando ele passa nos céus, as outras pessoas, elas são também banhadas com essa condição. Mas talvez o pessoal que nasça com Júpiter em Áries aproveite mais essa condição do que ele passando no céu agora. Por exemplo, eu tenho Júpiter em Virgem, né? Eu, lógico, aproveito bem, tal, né? Mas quando o Júpiter passa em Áries, lógico, que me estimula também. Mas mais o setor do meu mapa onde tem o Áries, certamente, né? Então, acho que o Júpiter nos signos é muito mais aproveitado por quem
tem ele no mapa do que quando ele passa pelo céu. Apesar que, mesmo assim, né, o pessoal, nossa, o Júpiter vai fazer ficar bem na vida. E dá possibilidade. Agora, fazer ficar bem é por sua conta, né, certamente, né? Com Essa condição. certeza. É porque não cai do céu, né? O Júpiter, ele dá a oportunidade, mas a gente tem que agarrar essa oportunidade e fazer acontecer. E Aproveitar. acho que isso, no caso do Júpiter, vale mais ainda essa regra, né? Porque o Júpiter é o que a gente já comentei, né? Passa muito rápido, a gente desperdiça. O próprio já pensando, né, no Júpiter em Touro. Júpiter em Touro é a ideia do conforto puro, né? A gente tem dois significadores, inclusive de economia, dinheiro, prosperidade, e aí vem toda uma expectativa que, claro, pode ser próspero, dependendo aí do mapa de cada um, até no contexto coletivo, eventualmente a gente possa até ver em alguns aspectos, em alguns mercados, uma recuperação aí de economia, mas a gente também pode ver muita especulação, a gente pode ver muito desperdício, né? Então a gente sempre tem que lembrar desses dois lados, assim, né? Porque a gente coloca, às vezes, né? O Júpiter é bom, Saturno é ruim, né? A gente ouve isso muito É falar. verdade. E muitas vezes a gente constrói até coisas mais valiosas num Saturno do que num Júpiter, justamente por essa ideia do risco de desperdício, né? Mas, enfim, eu acho que tem que sempre pensar nisso, né? Onde está passando para todo mundo, pensar sempre no nosso mapa, né? Qual é o nosso Júpiter, se ele é compatível com esse Júpiter que está no céu do momento, o nosso próprio Sol, enfim, a casa do mapa por onde ele vai passar. O Júpiter, ele não tem domicílio em Touro, né? Mas é uma posição boa para Júpiter, que fala dos bens materiais, do mundo confortável, do mundo do prazer físico até, né? Agora, o Júpiter em Touro, vou fazer até mais comentários. O Júpiter em Touro talvez pudesse ser mais desperdiçado por conta das pessoas quererem muito mais os prazeres da vida do que produzir o prazer? Talvez, né? Acho que é uma possibilidade. E assim, é difícil também a gente pensar num contexto que a gente tem o Urano ali em Touro, né? Então, o Urano em Touro ele já está trazendo muita mudança de perspectiva e a forma como a gente visualiza o prazer, o consumo, né? Então, assim, acho que a gente tem uma condição especial aí com essa chegada do Júpiter, de como vai ser isso, né? Porque a gente vem repensando, porque teoricamente o Júpiter em Touro é isso, a gente quer consumir o prazer, só que o Urano em Touro já vem pedindo para a gente repensar a forma como a gente consome, o que está acontecendo no mundo, até em termos de, não só das questões econômicas, mas questões de recursos naturais, meio ambiente, que são temas aí do Touro, né, na astrologia mundial. Então, assim, a gente vai aqui trazer algumas possibilidades, mas a gente só vai ver na hora que acontecer mesmo como que o comportamento coletivo aí vai reagir com esse Júpiter chegando em Touro, porque realmente, né, a gente pode pensar em querer consumir, não querer produzir, mas a gente também pode ter pela frente aí novos mercados surgindo, novas formas de aproveitar os recursos naturais, novas formas de se criar economia, né? Acho que a própria conjunção Júpiter-Urano, que é só um pouquinho mais para frente, está muito ligada, né, a marcos e avanços tecnológicos, novos mercados que surgem. Então, acho que a gente vai ter bastante surpresa pela frente. Mesmo o Júpiter em Touro, às vezes, freando um pouco esse crescimento, né? O Touro, ele pode segurar um pouco essa expansão aí do Júpiter, né? Até quando a gente vê alguém que no mapa natal tem um Júpiter em Touro, a pessoa ela quer mais segurança, ela tem uma coisa Sim. aí de crescer com o pé no chão, né? Mas esse Júpiter vai encontrar esse Urano, então pode ser que venham novidades aí pela frente. Porque o Júpiter em Touro dá uma tendência a pessoa ser um pouco mais materialista ou mais ligada à materialidade das coisas. Apesar que esse pessoal que é de Touro, pensando a pessoa que é de Touro, o Urano vem passando por aqui, lógico que tem que ver o período que a pessoa nasceu, que ele fica 8 anos em Touro, quase 8 anos em Touro, né? Mas o pessoal que tem essa condição do Touro passou, ou está passando, ou vai passar, está acabando já tudo isso, né? Situações de, meu Deus, e a minha questões financeiras, do mundo material, e agora aconteceu. Aí parece que vem a benesse, Júpiter vai salvar tudo, minha filha. Né? Aí pode dar aquela acomodação, Amém. amém, o conforto, a benesse, o bom gourmet, de aproveitar o Júpiter em Touro. Agora, de modo geral, se pensar de modo coletivo, a economia também tende a ter um certo benefício. Tem que ter essa possibilidade. Eu imagino que sim, né? Se a gente pega aí o Júpiter como um próprio regente, né, de crédito, de banco, de instituição financeira, o Touro, que também fala bastante da economia, né?
a gente tem um potencial de crescimento, né? E como eu falei, assim, essa questão de recursos naturais, a própria agricultura, né? Ela é ligada ao signo de Touro, então imagino que a gente possa ter aí algumas oportunidades de melhora financeira. Eu acho que o grande risco é a especulação mesmo que vem junto e o desperdício. Acho que esses são os dois pontos aí Nessa para questão. pensar, né? E na questão pensar também na questão do meio ambiente, né? Talvez possa ser até beneficiada essa condição de Júpiter em Touro. Se pensar nos recursos naturais, na questão e tem até aquela condição. O Urano vem passando por Touro, repensando até o consumo, repensando, aliás, nem repensando, mas trazendo, né, a percepção de que esse mundo que nós temos aqui só de consumir não vale a pena. É como se o Urano falasse, consumir só não vai dar certo. Você vai acabar com o seu dinheiro. Aí vem o Júpiter, mas vai trazer dinheiro. Então, pode ser estranho, né? Uma coisa que eu estava pensando, Júpiter com Urano em Touro, que vai acontecer em 2024, mas já vai dar uma chegadinha agora no segundo semestre. Como acontece Júpiter em Touro, junto com Urano, a questão da economia, tem uma coisa que o pessoal fala muito do Urano em Touro, que é mais os bitcoins. Eu até tudo bem, eu até entendo que os bitcoins talvez pudesse ser a condição do Urano em Touro. Mas eu não sei se é só isso, não. O Urano em Touro, né? Aquela questão da quebra do que é o mundo, a economia vigente. É a ruptura dessa condição, a falência desse sistema econômico, que está acontecendo certamente essa condição, até que o Plutão em Capricórnio. Agora, vem o Júpiter, traz um certo favorecimento nessas questões. Então, para te dar um pouco mais de fôlego, né? A economia vigente. Creio que seria essa condição. Agora, ele vai encontrar com Urano, ainda em Touro. Talvez agora, com Júpiter encontrando com Urano em Touro, que já dá um sinalzinho agora no segundo semestre, mas, de fato, como essa grande conjunção, que dura, se não me engano, dura 14 anos, 12, 14 anos, o seu desenvolvimento, né? O ano que vem, talvez pudesse trazer uma nova solução, um novo modelo econômico, talvez pudesse acontecer isso. Eu acho bastante provável, né? Assim, é uma conjunção ligada a novos modelos econômicos, mudanças importantes, e pensando em Urano, muitas vezes dentro daquilo que a gente não consegue prever ainda, né? Mas eu acredito que sim, que a gente possa lidar com isso, sim. Porque a economia vigente atualmente, né, no mundo, né, ela está sendo sustentada. Então, acho que, de repente, a economia no mundo agora vai ter uma melhora, porque Júpiter passa por todo, né? Mas é mais um oxigênio que chega, né, para essa condição. Mas com Urano, eu estava fazendo uma pesquisa, né, de quando aconteceu Júpiter conjunção Urano em Touro. Eu fui voltando no tempo, eu não conseguia achar, eu já estava no ano 1000, não estava achando ainda, né? Então, aconteceu essa grande conjunção Júpiter em Touro, isso não aconteceu recentemente, não tão cedo, né? Aconteceu várias posições, mas em Touro não aconteceu tão cedo, os dois se encontraram nessa condição. Então, É. acho que, olha, deve ser uma mudança significativa, viu? Eu tenho a sensação que a gente vai entrar numa fase de mudanças no mundo, assim, muito grandes, né, Robson? Porque a gente tem essa Júpiter-Urano em Touro, que justamente eu também procurei e vi que faz muito, muitos Muito séculos tempo. aí, me lembro. E a gente tem muitas outras novidades no céu, né? Que eu sei que você vai ter mesa aí para comentar e tudo, mas assim, Vou vai ter a comentar. chegada do Plutão em Aquário, a gente mais adiante vai ter o Urano em Gêmeos, assim, eu acho que agora a gente vai entrar numa fase de mudanças radicais do mundo, e isso trazendo mudança em todos os modelos, né? Então, é dos modelos econômicos e financeiros a todo o resto, né? A forma como a gente vive, a forma como a gente se relaciona, forma como se produz e por aí vai. E é interessante porque Júpiter-Urano está muito ligada a revoluções tecnológicas também, né? Então, a própria chegada do homem à Lua aconteceu numa Júpiter-Urano, a Challenger também, um Júpiter-Urano, né? A gente teve vários avanços inclusive os primeiros trens na Europa surgem numa Júpiter-Urano, então a gente pode ter isso. Agora, pensar isso em Touro, que tipo de novidade tecnológica e que finalidade que vai trazer, mas que alguma coisa nesse sentido tende a acontecer aí, eu acredito que sim. Até alguma coisa mais ligada à questão do consumo, até da alimentação.
Eu não vou lembrar agora exatamente quando foi essa data, eu nem me ative a pesquisar também por aqui. Mas não faz muito tempo, né, que começaram a desenvolver, como fala, uma carne, eu não lembro agora exatamente, mas é uma carne artificial, algo assim, que é a mesma composição de proteína, mas é artificial. Né? Eu falei, gente, já pensou que coisa maluca, né? E parecia ser uma coisa que não era tão invasiva em termos de saúde, né? Não sei se vai ter um bom gosto, mas enfim. Mas isso Mas, é uma coisa, né, Robson? Porque o touro está muito ligado a essa coisa da alimentação, está muito ligado à própria questão dos sentidos, né? Eu acho que a gente pode ter algumas mudanças grandes aí, pensando até da gente ter que readaptar o nosso paladar para esses novos tipos de alimento, porque a gente não vai conseguir continuar com o tipo de alimentação que a gente está, né? O Urano em touro já vem trazendo isso. A gente tem aí crise já em vários setores ligados à alimentação, um aumento muito grande de custo, né, também, de produção e tudo mais. Todas essas questões éticas ligadas a tudo isso. Essa semana eu li que a gente está com crise agora dos ovos, né? Tem vários países onde o ovo já está em falta ou está virando artigo de luxo, já está muito caro. Isso tem a ver não só com a produção, mas com o vírus e várias questões aí que são ligadas à forma como se produz realmente a galinha, né? Então, assim, isso tende a ganhar também uma proporção, e quando eu li, eu fiquei pensando, falei, olha aí, né? O Urano está lá em touro, mais para frente a gente vai ter um Júpiter-Urano em touro, vai saber com que outros alimentos esse tipo de coisa também não vai acontecer. Então, a gente pode ter novidades surgindo, e ao mesmo tempo o Júpiter pode expandir problemas também que já vem acontecendo nesse sentido e ficar inviável, né? Então, de repente, um tipo de alimento a gente não vai mais conseguir comprar, não vai mais conseguir consumir. Enfim, então acho que são, são mais algumas essa crise do possibilidades. ovo é impressionante, porque se acabar o ovo do mundo, nossa, vai ser... Tem um amigo meu, que ele é chefe de cozinha italiano. Falou, se acabar o ovo, acaba a Itália. Mas da alimentação. Acaba a Itália, é verdade. Acaba a Itália, como não vai acabar a cozinha italiana? Vai acabar o macarrão. Não vai ter mais nada, né? Porque o ovo é para tudo, né? Vai ter essa condição. O Júpiter em touro, né? Ele pode favorecer novas condições para a alimentação, é que encontrar com Urano, né, talvez seja uma nova solução das questões. Ou então, penso eu, nessa questão ainda do Júpiter, que é os excessos, o desperdício, ou as expectativas além do que é possível, juntando com Urano em touro, o Júpiter em touro tá bem colocado, né? Urano em touro que é de lascar. Ele teve na Segunda Guerra Mundial, um pouco na Segunda Guerra Mundial. Eu fico pensando se esse Júpiter em touro encontrando com o Urano, vai exacerbar essa questão da quebra da economia. Acho também bastante possível, né? Porque de repente vai exagerar tudo isso nessa condição. O Júpiter, ele exagera, né? Até dando um passo para trás, né? Eu me lembro quando foi 2019, que a gente via muita gente que não estuda astrologia mundial, né? E falando assim, 2020 vai ser super tranquilo, porque o Júpiter vai estar lá para dar uma aliviada na grande conjunção entre Saturno e Plutão. Só que a gente sabe que o Júpiter, na verdade, ele expande, e dentro da astrologia mundial, a gente vê isso acontecer ainda com mais intensidade. Então, assim, o Júpiter, ele vai ativar, acelerar, potencializar tudo que o Urano vem trazendo. Ele pode trazer solução junto? Pode, mas talvez a solução venha porque o problema chega num ponto ali, num nível que precisa de solução, né? Vale a gente lembrar até dessa questão da Júpiter-Netuno, por exemplo, né? Então, assim, traz vacina. Por que traz vacina? Porque o mundo está morrendo, precisa de vacina e precisa vacinar a população, né? Então, ele traz a solução depois de muitas vezes exagerar aquelas questões, né? Então, acho que a gente tem que estar atento a isso também. O Júpiter em touro vai ficar todo 2000, vai ficar esse ano, lógico, vai entrar, né? Fica até metade do ano que vem, depois. Até 25 de maio de 2024 ele está lá. Isso, depois vai passar para frente aí. Tem questão de moda também, né, Robson? Assim, o touro também tem a ver com a moda, tem a ver com a estética. De repente, a gente também possa ter aí novos modelos ligados à moda, né? Que é até Ou a ligado à própria questão questão da estética. e até ligado à questão Corpo. do novo tipo de consumo, né? Ou reformular o que é a indústria têxtil, o que é a indústria da moda. Eu fiquei horrorizado esses 2 dias aí. Não sei se foi ontem, anteontem, eu não sei nem onde foi, mas um desfile de moda com cabeça de animais. O que é isso? Que absurdo. Então, talvez seja repensar essas condições. Escuta, de repente, a indústria têxtil tem que repensar melhor como vai, de repente,
impactar a economia, mas impactar o meio ambiente também, essa condição. Com Tem certeza. uma coisa, né, que eu aprendi com o professor Valdir, né, que também foi embora antes também. Ele sempre falava, quando Júpiter encontra com Touro, toda vez acontece isso, cada 12, 13 anos, né, um novo impulso na astrologia acontece. Eu já reparei que acontece mesmo. Aí eu fiquei pensando, o Júpiter em Touro. Bom, nós estamos na astrologia sempre, nós vivemos disso, aliás, vivemos para isso, né? Eu fiquei pensando, Júpiter em Touro pode trazer uma nova leva de astrólogos, um novo interesse na astrologia. Em Touro, a gente sabe que a astrologia ela sofre impactos constantes, de altos e baixos, né? Agora, com essa condição do Júpiter encontrar com Urano em Touro, talvez, penso eu, gostaria até que fosse, né? Se desse mais consistência a essa nova forma da astrologia, de modo mais prático, mais concreto, mais embasado, talvez até contra essas ondas poucas, recentes, né? Da astrologia sem consistência, que não tem tipo de sentido. Mística nunca foi, né? Mas tirar um pouco dessa coisa deixa eu achar um termo correto, mais inconsistente, mais lúdica que vem a astrologia. Evidente que é importante essa parte mais lúdica, que daí vem os grandes astrólogos também. Mas talvez esse Júpiter em Touro, quando encontrar com Júpiter em Touro, talvez possa dar um pouco mais de praticidade, um pouco mais de consistência, ou até um pouco mais de possibilidade de se tornar uma atividade mais vou dizer prática, mas mais real, mais concreta de fato mesmo. Porque a gente percebe a astrologia passando por uma mudança também. Uhum. Né? E, de repente, o Júpiter encontrar com Urano em Touro, quem sabe disso, essa possibilidade. Né? Seria bom, né? Eu acho que pode sim acontecer, né? O touro, ele pede para dar forma para as coisas, né? Então, a gente tem que encontrar uma forma. O porquê que a gente faz isso, né? Porque a astrologia, eu vejo que assim, a gente teve uma leva agora, né? Parece que a astrologia é uma coisa totalmente etérea e abstrata, né? Só Sim, que a astrologia, ela é algo que é 100% aplicado na nossa vida, na nossa realidade. Então, eu acho que faz sentido o touro focar mais nessa necessidade de materializar, né? De dar forma àquilo. Pode ser. eu acho que pode ser uma boa possibilidade, né? Tanto que, conversando com uns amigos nossos, né, de um dia a gente se encontrar nós mesmos, né, para conversar um pouco mais sobre a astrologia em si, que é que está acontecendo com ela e como pode ser os novos rumos dela também, certamente. Ver como é que seria essa possibilidade. Mas é uma nova leva de astrólogos, segundo o Valdir me comentava. E eu percebia isso mesmo quando eu dou aula faz um tempão já, né? 30 anos só de Gaia, né? Mas eu percebi essa condição, quando o Júpiter faz aspectos com Urano e quando faz a conjunção, parece que dá uma avançada nas questões da astrologia. E aí, em torno, de repente, né? Pode ser bem interessante, pode ser bem legal. Me fala uma coisa, evidente que tem que ver o mapa de cada pessoa para poder entender como é que é essa função jupiteriana, mas só por ele passar no signo, ele passa uma região do nosso mapa, que além de ascendente, os signos também, né? E como é que vai ser essa condição? Como poderia ser? Vamos aproveitar melhor essas condições, né? Tem que saber aproveitar, né? Então é isso, né? Acho que o primeiro ponto é sempre aí, quem conhece o mapa, olhar a casa do mapa onde está passando, sempre vai ser uma casa onde a gente pode exagerar, criar muita expectativa, tem que manter um pé no chão e tal, mas é uma área onde a gente tende a ter mais prosperidade, onde a gente tende a ter mais oportunidade e onde eu acho que a gente também fica mais livre para criar oportunidades, para criar chances, né? E aí, quando a gente pensa em signo, eu acho que assim, né, sempre aquela máxima, a gente tem que ver Sol, tem que ver ascendente e os outros planetas, obviamente, também. Touro, né? Claro que assim, agora tá o Áries, né? Então, quem é Áries está mais Áries. Acho que o Júpiter, quando ele passa ali no signo, ele deixa da pessoa, pensando no Sol, ele deixa a pessoa mais ainda, né? Aquilo que ela é. Então, os arianos estão mais arianos, os taurinos ficarão mais taurinos, pro bem e pro mal. Então, o Júpiter passando em Touro pode aumentar esse lado do Touro que quer mais prazer, que quer comer bem, que quer gastar dinheiro, que quer viver do bom e do melhor, com certeza, mas também pode trazer mais oportunidades para que isso seja possível. Então, eu acho que Touro aí vai ser quem mais vai ter que
ter atenção a isso. Ascendente, né, em Touro, então agora quem está ali em Áries, depois quem tem em Touro, Júpiter passando no ascendente é ótimo para engordar, né, a gente fica mais feliz, a gente fica mais empolgado, a gente cresce, né, então expande o nosso corpo. A gente cresce, né, então é uma beleza, Júpiter passando no ascendente, eu sempre falo, quando eu vou atender alguém que vai viver, eu já falo antes, já emagrece, já muda a alimentação, já começa a fazer exercício agora, porque quando chegar você não vai querer fazer exercício, você vai querer comer e você vai engordar. Ainda mais em Touro, né? Pois é, ainda mais em Touro. Então, assim, se não engordar, já está no lucro, né? Talvez não precise tentar emagrecer antes, porque eu acho que o Júpiter passando aí no ascendente em Touro, assim, nesse sentido, a coisa vai pegar. Né? Então, enfim, né? Eu acho que o Touro tem esses dois lados. Os signos de mesmo elemento sempre acabam sendo beneficiados, né? Então, agora que enquanto ele ainda está lá em Áries, a gente tem aí o Leão e o Sagitário mais beneficiados, né? E aí pensando num trígono, a gente tem oportunidades, a tendência a viver esse, entre aspas, melhor lado do Júpiter, né? De se sentir crescendo, expandindo, com mais oportunidades. E quando ele chegar aí em Touro, vai também beneficiar aí Virgem e Capricórnio, né? Até antes de entrar aqui, falei para uma amiga, né? Eu falei, vai ser bom para você, Capricorniana. Eu falei, vai ser bom para você quando chegar, né? Ela tá aí com os projetos. Eu falei, tem tudo para ser bom. E é interessante, né? Porque eu acho que o Virgem e o Capricórnio, eles têm esse lado muito pé no chão, né? Então é muito pé no chão, precisa crescer com certeza e tal. E o Júpiter pode aumentar um pouco da ousadia, da autoconfiança, da vontade de fazer acontecer. Então, eu acho que tem tudo para ser próspero aí, para quem tem... desses signos ou tem planetas aí, né? Tem uma tônica em Virgem ou em Capricórnio, né? Então, acho que são os principais aí. E a gente sempre pode pensar também aí pelo o que seria, né, aspecto de sexto aí, eu acho que Câncer e Peixes vão se beneficiar aí também com essa passagem, acho que vai ser ótimo para Peixes, que vai estar com o trânsito de Saturno aí acontecendo, né? Então, assim, um lado limita, outro lado expande, um lado aqui bota na linha e fala, não, tem que fazer, tem que conquistar, vai sentir aí algumas restrições, mas eu acho que pelo menos nesse começo aí com o Júpiter junto vai dar uma amenizada, né? Acho que vai ser um momento importante, aliás, né, para Peixes, assim, eles sempre falam, né, quando a gente pensa em horóscopo e tal, né, fala assim, é sempre o último ali e tal. Eu acho que agora é um grande momento, né, para Peixes, e acho que o Júpiter vai ter um papel importante aí também nisso. E eu acho que os signos fixos aí que vão ter que ter esse cuidado maior com os desperdícios, com os exageros, né? Então, pensando aí no Escorpião, no Leão, no Aquário, que já vem passando, né? Ele já vem passando, né? Assim, a coisa já tá puxado aí, né? Porque a gente já vem dessa questão assim de Saturno tá ali em Aquário, Urano tá em Touro, então são signos que estão sentindo demais tudo que está acontecendo no céu. E eu pensando se o Júpiter chegando não pode trazer assim um excesso bem exagerado assim mesmo de expectativa de que não, agora vai ficar tudo bem, agora vai dar tudo certo e vamos fazer de qualquer jeito. Eu acho que são signos que têm que ter um pouco mais de pé no chão e atenção para aproveitar o lado bom do Júpiter. Então, legal, confiar, legal ir, legal expandir, mas não perder o pé no chão e na realidade, né? Acho principalmente quando tiver aí a conjunção, né, entre Júpiter e Urano, que isso vai ficar bem, bem intenso, assim, esse trânsito de Urano, quem for pegar, né, quem está aí por esses graus, acho que a mudança vai ser ainda maior do que os taurinos, por exemplo, que já vêm vivendo as mudanças uranianas nos últimos tempos. Porque vai ser a 22 graus de Touro, se eu não me engano, a conjunção. Acho que é por aí, 22 graus. Tanto que eu vou pegar na casa 4 do Brasil, bem na cúspide da casa 4 do Brasil, fazer o posicionamento do céu. Mas é uma condição bem interessante. E os signos mutáveis? Pois é, né? Assim, a gente pensar, eu acho que vamos lá, pensar Gêmeos, acho que talvez tenha um pouco assim, tá pegando um pouco agora dessa do benefício do Áries, né? Enquanto o Júpiter está ali em Áries, então tá tendo essa expansão agora.
Depois, quando chegar em Touro, talvez pensar um pouco em ajustes, né? Em acomodar essas expansões e essas novidades, essas coisas todas que estão chegando. O Virgem, né, vai ser super beneficiado aí, como eu falei, né? Eu acho que é um dos signos mais beneficiados aí. Acho que Sagitário entra um pouco aí na mesma coisa que os Gêmeos, né? Então, aproveitar agora esse começo de ano para expandir, para crescer, pegar toda essa energia forte aí do Júpiter em Áries e depois fazer ajustes, né? Tem que ter pé no chão, tem que organizar um pouco daquilo que está fazendo, não só pensar no novo, mas pensar em valorizar também as conquistas que já tem. E o peixe super beneficiado com a chegada aí do Júpiter em Touro. De novo, fazendo essa ressalva, super beneficiado no momento que Saturno está chegando junto. Então, tem que ter um pé no sonho, a cabeça lá, né, sonhando, como diz, e o pé no chão, porque o Saturno vai cobrar responsabilidade, vai cobrar dedicação. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Pode até Aliás, ser todos os interessante. mutáveis, né, Robson? A gente também aí, como geminianos e tal, né? Os signos mutáveis vão estar com, né? Geminianos, Nós quatro que estamos aqui dando falando, os quatro. nós quatro aqui. Você é gêmeos Eu ascendente sou a virgem. virgem, né? Eu sou É, gêmeos com peixe, somos em 6 aqui. Tem é alguém em isso peixe aí. também aqui. Somos muitos aqui, né? Somos muitos. E aí é isso, né? Os mutáveis vão estar com esse trânsito de Saturno, então assim, ó, segura a onda, vamos organizar a vida, mas criando oportunidade, confiando, né? Olhando para frente. E essa condição do Júpiter passando por Touro, né? Creio também que talvez possa trazer um pouco mais de concretude às pessoas também. As pessoas perceberem que é importante voltar a atenção para o mundo material, para a alimentação, e talvez com essa condição de o Saturno ainda passar por Aquário, né? Que trouxe essa condição de ser importante pensar na coletividade. E o Júpiter, e agora o Saturno passar para Peixes, vamos ver depois com o Ricardo também aqui, parece que vai ser preciso você ajudar as pessoas. E o Júpiter em Touro talvez tenha essa percepção que é preciso ajudar as pessoas materialmente, né? Acolhimento de fato mesmo, né? Isso pode ser bastante positivo. E Sim. como você estava comentando, o Júpiter e o Saturno, né? O Júpiter pode trazer a grande esperança, né? E o Saturno talvez um realismo que pode até derrubar essa esperança. Agora, talvez o Júpiter que traz aquela condição de ampliar os seus sonhos e o Saturno trazer a percepção que você vai ter que trabalhar para isso, né? Ainda mais em peixes, né? Eu acho que tira um Mas em pouco peixe, dessa né? ilusão da Sim, fantasia, que só a fé conquista as coisas, né? Tá bom, você tem que ter a fé, mas você tem que trabalhar para ter é, aquilo, né? E o Júpiter passando por Touro, daquela ele coisa. confia. Estava pensando até na própria questão da relação com o corpo, né? Porque o Touro, ele tem a ver também com o Sim, corpo físico. Então, acho que a gente pode repensar também um pouco com o Júpiter e depois na conjunção Júpiter-Urano, como a gente lida com o nosso corpo, a percepção do corpo, até essa coisa, né, assim, porque a gente tem essas mudanças de padrão, de beleza, de estética, relacionados ao corpo, então acho que, inclusive, sim. isso é um tema que eu acho que vai ficar muito em pauta, sabe? O que é um corpo bonito, como se cuida do corpo, tem que dar atenção para o corpo, né? E tem, né? O corpo, ele é o nosso veículo, então a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da saúde, eu acho que a gente vai falar bastante sobre a saúde física. A gente tem falado muito de saúde mental, né? Espero que isso continue acontecendo, que a gente continue falando, mas eu acho que vem muito de volta ou de uma forma nova a questão da saúde do corpo. É isso, com a alimentação, o cuidado físico, desde do exercício mesmo e da alimentação, tem essa condição. O É. Júpiter em Áries até favoreceu um pouco essa condição dos esportes, né? Dessa condição. Agora, em Touro, então, manter o físico, né? Tem Eu que não continuar cheguei com a energia ariana, né? Porque a assim vem a né? preguiça junto, né? Assim, o Júpiter em Touro, a gente não vai querer fazer qualquer esporte, vai ter que fazer um esporte que você tem muito prazer, ou que você já está embalado. Sim, Então, assim, fica a dica para agora, já, fevereiro, se matricular na na academia, academia. começar a correr, começar a nadar, começar a fazer as coisas agora, Vai porque se deixar para matricular maio vai na ficar academia. difícil. Vai se matricular e ir na academia, né? Contribuir com a academia também. Isso, O pessoal é vai isso dizer, aí, eu contribuo com a academia, né? Para as contribuições constantes para a academia, né? Faz é para isso o aí, GRAAC, não para a é isso academia, aí. faz para o GRAAC. Titi, mostrar uma coisa por aqui. Que é uma coisa que eu acho tão legal que a Titi faz, que é isso aqui, ó. É o É. Planner. Planner
Desde quando você faz o planner? Faz um tempão já, né? Essa já é a quinta edição. Quinta edição. O planner é muito legal, né? É um planejamento anual que você tem com todas as possibilidades, até com rituais, é muito interessante. E como é que veio a ideia de fazer esse plano? Como é que foi essa condição? A gente sempre sentiu falta de alguma coisa nesse sentido. Vem do fato de eu ser gêmeos com virgem, né? Eu acho. Verdade. Eu sou a rainha da agenda de papel, do planner, do planejamento, e eu montava um para mim todo ano. Eu pegava, recortava os aspectos astrológicos, montava, colava numa agenda, deixava lá espaço para anotar. E aí alguns amigos falavam assim, mas por que você não faz isso para mim? Por que você não faz isso para as pessoas? E aí foi daí que veio a ideia do planner, né? Fiz o primeiro ano sem nem saber, né? A gente, né, num caminhar para o digital, e aí eu trazendo a ideia de uma agenda de Então, papel, e aí ele deu super certo, e já estamos aí na quinta edição dele. E eu adoro, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou a autora é dele, mas agora, né? assim, é todo dia eu abro, eu faço meu planejamento, eu me guio muito por ele, então tem espaço para anotar compromisso, tem espaço para planejar e tem as dicas aí astrológicas que nos ajudam muito também. E é interessante porque nesse mundo atual digital, né, a gente poderia pensar, poxa, mas fazer uma agenda física, né, estaria de repente fora de pauta. Mas não, muito pelo contrário, é um sucesso, né? Você consegue fazer isso perfeitamente bem. Eu sou do tempo da anotação também, então eu gosto de anotar. E é fantástico de tudo, né? Ó, quem quiser a agenda planner da Titi, clica no site dela, que é o titividal.com, né? .br, né? Isso aí. Lá você consegue ter acesso a pegar seu planner 2023, que tem uma série de coisas interessantes por aqui. Muito bem. Titi, mais alguma coisa que você queira colocar? O Acho que a gente Júpiter. passou por todos de pensar. Há uma coisa que a gente não falou, talvez questão dos relacionamentos, né? Porque Touro também fala bastante dos relacionamentos, dessa coisa do contato físico, né? A gente vem aí de um Saturno em Aquário que ficou cada um em casa. E a gente lendo notícias aí que as gerações não gostam mais, não querem mais namorar, não querem mais beijar, não querem mais estar junto. E quem sabe o Júpiter em Touro traz de volta a vontade aí das pessoas quererem namorar, beijar, estar junto, ficar Se perto, encontrar, né? pegar Se nas pessoas. encontrar, tocar, abraçar, né? Assim, o Touro, ele é muito do abraço. Então, uma outra coisa que eu fiquei pensando aí que o Júpiter talvez possa trazer essa questão do contato físico de volta Verdade, nas porque relações. ficou esquecido nesse tal do contato físico, né? Ficou todo mundo no mundo muito virtual, né? A gente encontra as Então, pessoas, né? As pessoas falam assim, pode beijar, pode abraçar, aí você vê as pessoas falam um oi assim de longe, né? Eu tenho amigos que é eu uma coisa que reencontrei que me abraçavam assim, e que agora é tipo, oi, ou vem aquela coisa, né? Dá ali o toquinho, ficou muito estranho, né? né? Talvez o Júpiter em Touro traga essa questão do, Traga do, essa do físico de possibilidade volta, né? do tato mais uma vez. Faz falta essa condição, sempre primei por essa condição. Bom, os eventos da H sempre foram presenciais, agora que ficaram online, que não vai voltar mais para trás, certamente que vai ter essa condição do online, né? Mas o presencial faz muita falta. Esse Júpiter em Touro, eles possam fazer essa condição de pessoal se pegar, voltar à pegação, né? Não tem mais pegação nesse mundo agora com essa condição. Acabou a pegação. Mas está ótimo. Titi, muito obrigado Bom. imensamente. Eu sempre conto com você, viu? Você me ligou, né? Falou, vamos, eu nem perguntei por que era para falar, né? Se o Robson chama, eu venho. Ah, Tô aqui obrigado. sempre, obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar Eu aqui, estou muito muito bom. E eu orgulho, adoro viu? esse formato, viu, Robson? Adoro esse formato do bate-papo. Eu acho mais tranquilo, eu acho bem legal. Mas, olha, eu fico muito feliz, muito orgulhoso de você, viu? Eu lembro, a Titi sempre conta essa história, que eu não me lembro direito, né? Que numa primeira consulta que ela fez comigo, né? Isso nem lembro que ano foi, e você estava no direito ainda, né? E ela comenta que está até gravado. Tem Tá gravação gravado em aqui? fita, tem gravado, mas tá em fita. Tá É, difícil de ouvir porque tá em fita, mas eu tenho a fita. que eu falei, você vai ser astróloga. E ela falou que não, de jeito algum, de jeito algum. E aí o orgulho da astrologia. E, ó, eu tenho que te agradecer muitas vezes. Uma delas, né? Por sempre você atender meu chamado, sempre mesmo. Outra condição, te agradecer por você ter vindo hoje, também divulgar o que eu faço, sempre da maior força, divulgar para as pessoas para colaborar com o GAC. E outra, né? Eu estou numa situação já, estou mais velhinho, né? Eu não sou dos jurássicos da astrologia ainda, mas eu sou dos velhinhos já da astrologia. E acho que eu tenho condições agora de fazer uma coisa, né? Te agradecer imensamente, Titi, pelo trabalho que você faz pela astrologia. Muito mesmo, viu? Pelo podcast que você faz, pelo trabalho que você faz, pela sua postura, pelos planos que você faz.
e pela maneira que você divulga e lida e manifesta a astrologia. E eu sempre falo para as pessoas, né? Tenho falado para muitas pessoas, fico feliz de ter falado para muitas pessoas que eu conheço de pronto mesmo, né? Eu vou ficar um tempão na astrologia ainda também, mas eu fico tranquilo para o futuro, que a astrologia está garantida por pessoas como você. Muito obrigado, Ai, viu? obrigada pelas palavras, Eu Robson. Eu fico feliz de ouvir, porque eu faço muito amor. Você sabe o quanto que eu amo a astrologia, que eu me dedico, é a nossa vida, né? nossa vida, É, né? com A certeza, gente eu faço vive com muito não amor de esse astrologia, trabalho. mas para a astrologia, né? Muito obrigado mesmo. E Titi, obrigada por todo o apoio também, sempre, Robson. Muito, eu muito te bom. agradeço muito. Beijo imensamente para você. Beijo, beijo Amigos, para muito todos. obrigado pela presença, obrigado, Titi, mais uma vez. E, ó, teremos mais uma sala às 15h30, tem intervalo agora por aqui, e vamos falar depois de falar de Júpiter e falar de Saturno, né? Vamos soltar o balão e colocar ele no chão agora por aqui. Eles trabalham meio que juntos, né? Umas coisas da arquitetura, sou arquiteto em formação, né? O arquiteto é jupiteriano, a engenharia é saturnina. Então, arquiteto, faça o projeto, engenheiro, coloque em pé. Né? Mas tem que trabalhar em conjunto, senão o engenheiro impede o astrólogo, o arquiteto de fazer as coisas. E o arquiteto faz coisas que são impossíveis. Né? Então, trabalhe em conjunto. Tenha grandes sonhos, tenha grandes projetos. Saiba que você vai ter que projetar também como eu construir essa obra. E o Saturno vai dar essa função. Titi, beijo para você. Amigos, obrigado a vocês imensamente. E agradeço por vocês todos, pelo grato que me agradeço. E até a próxima sala, que vai ser às 15h30 com o Ricardo Ida, um querido também, certamente. Beijo para você até 15h30. Beijo, Titi. Obrigado e até mais sempre, né? Até sempre. Beijo para você. Tchau, gente. Até mais tarde. Epa.